E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Cortina Preta e a filosofada de hoje, o pensamento ou a forma de contemplar e observar as coisas, que eu acho um bom jeito de chamar a filosofia. E por que eu repito isso? Em alguns momentos as pessoas vão querer me classificar de filósofo, mas um filósofo charlatão, e o que não é verdade. Os primeiros grandes pensadores do mundo não tinham canudo a respeito de filosofia. Mas, na real, eu não tenho essa pretensão de me enquadrar como um Pondé, um Karnal. Longe disso. Ou outros nomes já celebrados aí. Isso até lembrando Cortella, que é outro grande, né, da atualidade. Mas existem pequenos filósofos, que são pessoas trabalhadoras, honestas, que acordam muito cedo, às vezes de madrugada, e às vezes o horário que uma outra pessoa está levantando, aquela pessoa já está em trajeto ao seu trabalho. E às vezes aquela que acordou muito mais cedo volta para casa muito mais tarde. Existe esse paradoxo, essa injustiça, vamos dizer assim, quanto a vida não é justa e ela não é boa para todos. Alguns vão ter que lutar muito mais. E aí alguns que têm berço de ouro têm muito mais facilidades, mesmo assim estão em depressão, têm problemas de maior grandeza na sua vida, pensamentos intrusivos, ruins, negativos. E pensa o seguinte, pensamentos intrusivos é exatamente como a palavra diz, é algo que tu não gostaria de pensar, não gostaria de demandar tempo, energia com aquilo, mas tá lá, ou no teu coração, ou na tua mente, de maneira latente. Mas assim, se tu ainda não sabe o que tu quer, o que eu quero deixar aqui como recado, mensagem é: eu sou de uma geração millennium. Pra quem frequenta o canal, já tá por dentro do que rola com o intuito de falar sobre millennials. São os nascidos entre os anos 80 até 95, e que nós, querendo ou não, nós pertencemos a dois millennials diferentes, e é por isso nós pegamos a transição de um fim de um século e também o fim de um millennium, para o início de um novo século e o início de um novo millennium. E com isso, muitas mudanças. Porque nós pegamos a passagem do que era tecnológico, mas para hoje, para nossa atualidade, se tornou analógico, e a migração do totalmente digital, porque aquele analógico ele tinha um semi-digital, mas ele ainda não tinha a sincronização mundial. E aí parece agora que eu vou falar de inteligência artificial, teoria da conspiração. Não, não, não. Eu quero só reafirmar alguns pontos aqui, para que a gente lembre de continuar sendo humano. E que às vezes numa hora de dificuldade é quando aparece o melhor do ser humano. Geralmente é nessas horas em que a gente começa a levar fé na humanidade, principalmente aqui no Brasil. Nosso país ele tem muita mazela, mas ele também é o país mais solidário do mundo. Na hora em que acontece algo é um estalar de dedos e muita coisa muda aqui, para melhor. Aí tu vê solidariedade, pessoas preocupadas umas com as outras e não só com eu tenho para mim, dane-se o próximo. Muito pelo contrário. Tu vê, às vezes, até o mais humilde ajudando muito mais, mas todos ajudam de alguma maneira. Seja com tempo, seja com algum trabalho voluntário, seja com dinheiro enviando as pessoas, e assim vai. Mas o foco é o porquê que muita gente reluta ou fica com receio ou com raiva de si mesmo, porque não sabe muito bem o que quer da vida. Então, vou comentar com vocês alguma coisa, assim, um aspecto bem interessante. É muito mais comum hoje em dia, em 5 ou 7 anos, tu cansar da tua carreira. Às vezes tu quer mudar. Eu, por exemplo, quando eu ascendi para ascendi não de financeiro, mas ascendi de ascensão, de subir de patamar. Eu era um operário, como a gente diz aqui na região sul, um chão de fábrica, não sei se em todo o Brasil isso é disseminado, né? Esse jeito de falar. Mas era uma pessoa que, mesmo não tendo pensamentos limitados, eu andava com pessoas de pensamento muito limitado. Que eram pessoas que se colocavam... Eles já vinham com um discurso fadado ao fracasso de cara, isso aí é muito difícil. Cara, isso é quase impossível. Cara, isso aí é uma entre 1000 pessoas. Quando eu vinha com alguma ideia estapafúrdia ou com alguma linha de pensamento diferente da deles, né? E aí, o que eu vi nos últimos 10 ou 15 anos? Muita gente ascendeu pelo digital. Muita gente, inclusive aí, os grandes gurus da internet, gurus financeiros, na realidade eles usaram como catapulta esse próprio mecanismo aqui que você está me acompanhando agora. Então muita gente subiu de nível e é conhecida hoje por causa desse advento aqui, que é uma tecnologia. Então quando lá atrás tu falasse para alguém assim, cara, isso vamos usar aí, ó, não é muito distante, vai fazer aí 20 anos em breve. 2007 eu tinha 19 para 20 anos. Trabalhei em uma empresa que montava válvulas para uma empresa de ônibus. E isso é uma cidade
levemente distante da minha. Na verdade, encosta com a minha de nascimento, mas hoje é um pouco mais distante. E aí eu pegava ônibus todo dia e tal, trabalhava lá. E aí aquela rotina, aquela chateação. Só que eu tava empolgado com a empresa porque era o primeiro lugar grande que eu havia trabalhado. E eu vi muitas pessoas lá que eram tão chão de fábrica ou peão quanto eu, mas que ascenderam. E aí, obviamente, melhoraram seus ganhos, melhoraram o padrão de vida. Eram pessoas que, enquanto eu era um assalariado bem chinelão, eu devia ganhar o quê? Vamos dizer que o salário mínimo fosse 380, eu ganhava uns 420 pra época. E mais um cartão participação onde a gente ganhava, podia ir no mercado e fazer um rancho. Esses 300 e pouco na época seria hoje como ganhar um salário mínimo, um salário e 20, um salário mais 20% de outro como valor na carteira, vamos dizer assim. Ou era quase um salário, tá? Mas ganhando esse rancho, poxa, era quase um salário mínimo de rancho, né? Fazer as compras do mês. Então eu tava super motivado em trabalhar lá. Só que daí, agora vocês vão ver onde se amarra essa história. Chegou um momento onde eles olharam algumas coisas lá do meu comportamento, e talvez eu realmente fosse muito juvenil em algumas coisas, talvez eu tenha sido muito burro em algumas ousadias minhas. Aí eu fui mandado embora, um ano depois. Fiquei bem triste, porque eu não me via como uma pessoa que deveria ser mandada embora. Hoje, olhando algumas atitudes, realmente, talvez até merecesse. Mas eu acho que haviam outras pessoas lá muito piores, que deveriam ser mandadas antes. Mas talvez eu tenha feito uma sucessão de erros num momento, e eles olharam assim, cara, mas tu vinha numa curva ascendente, e agora nos últimos meses tu, sei lá, discutiu com a fulana, que era chefe de um departamento lá de venda e de distribuição, fez tal coisa e tal coisa. Eles somaram, assim, tipo, ligaram uns 3 ou 4 pontos e, vamos mandar esse cara bailar, não serve. E aí eu, na época, fiquei bem chateado. Mas passado um tempo depois eu olhei e dei, cara, a empresa quebrou, sei lá, 7, 8 anos depois. Que quando a gente é jovem, tem 20 anos, 7, 8 anos parece muito. Quanto mais próximo tu tá dos 40 e quando tu ultrapassa as barreiras do ENTA, né, e eu tô chegando perto dos 40, tu vê que 7, 8 anos é pouco tempo. Não é um absurdo. Quando se tem 20 anos, quando se tem 15, meu Deus, é uma eternidade. Afinal, a nossa relação é, poxa, do meu nascimento até a minha existência final no presente, 15, 20 anos, 7, 8 é metade da tua vida. É muita coisa. Quando se chega perto dos 40, a tua relação sobre tempo muda completamente. Depois dos 30 ela já muda, tá? Mas perto dos 40 ela muda mais ainda. Porque tu começa a ver ou os teus filhos, que não é o meu caso, ou os filhos dos amigos crescendo. E daí tu começa a ter aquela coisa assustadora do, caramba, o filho do fulano já tá com 12, 15, 20 anos. Tu começa a ver gente que tu achava super jovem, quando tu também era jovem, ficar com o cabelo branco. Aí tu, com os teus quase 40, tem um cara que é jovem pra ti e tá com 33, 34. E tu, caramba, meu tempo passou pra todo mundo. Essa é a relação. E aí, pra que quem conseguiu chegar até aqui com paciência vai entender todo esse lance que eu teci lá atrás. De ideia. Que é o seguinte, eu conheço pessoas com 40 anos, como esses dias atrás, alguém aí, um rapaz de 40, 41, me fez inúmeras perguntas sobre o meu ramo. Acabou que eu me compadeci do cara de tanto que ele ficou pentelhando, cara, pega aí o meu ensinamento, o meu conhecimento. Tinha lá horas de vídeo gravado, leva aí, cara. Porque daí eu pensei numa outra coisa que eu já falei num outro vídeo aqui sobre o que eu pensei da vida com 37 anos. Se tu passar pela Terra e nesse meio tempo tu não ajudou ninguém, eu digo ajudar, não é com dinheiro às vezes, é com conhecimento, é com alguma palavra amiga ou às vezes uma palavra dura. E às vezes uma palavra dura é sinal de que a pessoa se importa contigo. Então, para quem é jovem e conseguiu ter a paciência de chegar até aqui, entenda, os teus pais, quando eles entram em conflito contigo, eles não estão brigando porque eles não gostam. Não, é justamente o contrário. É porque eles não querem ver tu te ferrar. E aí eu vi desse rapaz de 40 anos, ele cheio de dúvidas sobre carreira, porque ele queria ingressar mais a fundo no meu ramo, que não vem ao caso eu citar, que é um ramo meio científico, tá? Ele lida com uma coisa que ele é um braço da geologia, um braço da agronomia, um braço do agro, às vezes, mas ele também lida com urbano e com construção, é um braço da arquitetura e da engenharia civil. É muito doido, porque essa minha profissão, o meu ramo de formação mesmo, ele é um braço de todas essas profissões. Sem esse suporte que eu dou, tecnológico e técnico, nenhum desses outros profissionais consegue
alguns resultados que para eles são importantes. Principalmente no que diz respeito a solo e limite de propriedade. Deixo por aqui o recado. Quem quiser ir mais a fundo, procura. E talvez vocês vão me encontrar em um outro canal falando a respeito disso. Inclusive vai ser fácil de identificar porque pela thumbnail vocês vão ver a mesma cortina aqui. Nos últimos vídeos. Porque antes disso era o cenário zoado e tal. Eu vou colocar uma cortina, colocar uma armação, fazer um negócio legalzinho, assim, mais apresentável. Enfim. Mas aí eu vi esse cara cheio de ansiedade, cheio de problema, né? Ele comentando a respeito da frustração, já com uma filhinha. E aí eu pensei bem, ainda bem que eu não coloquei filhos no mundo. Porque com a instabilidade das coisas do jeito que elas estão agora, no ano de 2025, e se estiver olhando no futuro, espero que a gente já tenha as superado. Mas olhando assim para gestão política, não viés, gestão política. Economistas fajutos, pessoas que não sabem o que estão fazendo, e aí vendo também pessoas no Brasil perdidas com 40 anos, e eu entendo, porque desculpa gente, é coceira o nariz, mas eu não sei, eu dou play no vídeo para começar a gravar, começa a coçar o nariz. Não sei se é algum tipo de gatilho que eu tenho, enfim, um dia eu me trato a respeito. E vendo esse rapaz infeliz, triste, de mal com a vida, porque ele se acha inconsistente, ele não se acha inteligente. E aí cara, quer saber? Toma aí os links, espero que isso te ajude. Tá? Só que é óbvio, né, gente? Eu preciso... Quando tu está aqui no YouTube, colocando a tua cara pra bater, tu quer monetizar. Tu quer ganhar dinheiro disso aqui. Seja através das pessoas, com grupo de membros, com a monetização do AdSense, que é o que o YouTube nos paga por cada 1000 visualizações, ele paga um tantinho de dólar lá. Tem vídeo que dá $5, tem vídeo que dá 12, tem vídeo que dá 200, aliás, tem vídeo que dá $20 por 1000 visualizações. Então tu tem que ter muita view para ele pagar legal. Mas daqui a pouco tu coloca em algum produto para vender e quem sabe o pessoal te dá uma força. Tem gente que compra só para ajudar. Nem é porque quer aprender aquilo ali. Até porque brasileiro médio não para pra ler muito, tá? É muito raro. Mas, de pessoas perdidas na vida, o que eu vejo é frustrações por coisas mal resolvidas em infância e adolescência. Só que, por que eu acho essas pessoas as mais interessantes? Porque elas se jogam a aprender um monte de coisa diferente. E eu mesmo me classifico como uma pessoa que andou muito tempo perdida. Eu, claro, cheguei ao ponto, eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação. Eu não sei por quanto tempo essa formação pode me dar dinheiro. Porque agora com inteligência artificial vai saber se as coisas no meu ramo não vão mudar. Tanto na parte de escritório quanto na parte em que tem que ir a campo. Talvez isso mude. Na agricultura já existiam drones que coletavam frutos. Hoje já se fala em robôs com inteligência artificial que vão coletar os frutos. E aí tu coloca uma câmera com uma capacidade de infravermelho na cabeça desses robôs e pede para eles identificar algum tipo de fungo, bactéria. E daqui a pouco eles já veem ali dentro deles algo embarcado com algum inseticida, pesticida, sei lá. E eles aplicam. E aí colhem as que estão boas e deixam aquele remédio agindo ali sob efeito da planta. Vai saber. Então assim, muita coisa pode mudar. E é por todo esse avanço tecnológico, agora vocês vão entender, quem chegou até aqui, da amarração de tudo que eu falei. Por nós termos atravessado gerações, milênio para outro, mudanças de tecnologia e cada vez mais rápido, tudo ascendendo muito rápido, chegamos ao ponto onde as pessoas se questionam: por quanto tempo meu emprego vai durar? Por quanto tempo o que eu faço vai existir? Qual é o propósito de eu estar vivo ou viva, exercendo tal coisa, se daqui a pouco isso aqui tá fadado a não existir? Aí tu começa a te questionar: por que eu moro na cidade, na parte urbana? Por que sei lá, não vou pro campo colher frutos? Aí vem, porque talvez vai ter um robô fazendo isso. Então tu começa a entrar num paradoxo de muita frustração e de um turbilhão de informações. Tem gente que consegue viver só o presente. E eu acho muito positivo quem consegue colocar a planta do pé no chão e pensar no agora. Eu, por ser uma pessoa ansiosa, como muitos dos que estão aqui olhando esse vídeo, eu entendo vocês. E eu sei o que passa na cabeça de uma pessoa ansiosa ou de uma pessoa com frustrações. E aí entra aquela questão. Eu vi um vídeo de um cara falando: você ainda não sabe o que quer? E ele botou PQP. Só que daí pra ele é muito fácil ele comentar isso. Porque ele começou a fazer vídeos pro YouTube, sei lá, 10 anos antes. E por causa do YouTube ele ascendeu e se tornou radialista. E vejam bem,
Não estou criticando o cara, antes que alguém diga isso. Não é crítica. Mas é que é fácil para alguém que tem a habilidade de ligar uma câmera e ligar um microfone, às vezes criticar o pessoal. Mas é porque tu já tem, às vezes, o discernimento do que tu vai falar, o jeito de te comunicar. Mas pensa uma pessoa que nunca desenvolveu essa habilidade de uma comunicação, uma oratória diferenciada. E aí essa pessoa lá se formou técnico ou um profissional daquele ramo, daquele setor e para aquela empresa ainda. E aí ela tá ali há 12, 15 anos frustrada porque queria fazer outra coisa da vida e não conseguiu. Como é que fica essa pessoa? E aí realmente ela não sabe para que lado correr, porque ela tá olhando assim, poxa, quando essa empresa aqui findar, ou quando tudo virar robô, inteligência artificial, o que eu vou fazer? Se eu bater na outra empresa, os caras provavelmente vão estar passando por essa troca, essa mudança. Outra coisa, eu já vejo não só os grandes empresários do mundo, como também já vejo pessoas aí que têm empresa de TV, que é uma coisa que a gente cita que vai ficar obsoleto, ou que vai acabar, e que eu acho que não vai acabar, simplesmente vai mudar. Assim como um dia o pessoal do teatro disse que a TV ia acabar com o teatro e isso não aconteceu, e aí o pessoal do streaming falou que ia conseguir acabar com o cinema e isso também não aconteceu, da mesma maneira eu acho que a TV não vai acabar. Ela vai mudar. Ela vai passar por alterações, mas acabar acho muito difícil. Emissoras de TV acabarem. Porque, querendo ou não, ainda tem muita gente que assiste. E tem gente que em horário específico quer olhar tal coisa. O que eu acho que, sem dúvida, vai mudar é que a TV também vai ter essa coisa do on demand. Ou seja, por mais que lá tal emissora tenha a sua grade de programação, tu não vai ficar preso à grade. Tu chega lá e tu, eu vou olhar tal programa, só que no horário tal. Não vou olhar na hora. Eu creio fortemente que vai ser essa mudança aqui. Isso aqui vai ser a realidade no futuro. Mas é agora a quem está trabalhando numa empresa normal e está vendo o mundo passando por uma revolução industrial, a terceira e a mais forte delas. Porque a demanda por operadores, por trabalhadores braçais, ela vai diminuir muito. Aí tem gente que fala, mas o serviço de mecânica vai valorizar. Depende. O serviço de construtor vai valorizar. Depende. Se tu conseguir passar a técnica para um robô e botar ele debaixo do sol, ou se daqui a pouco tu inventa máquinas, como já existe, a impressora 3D de casa, que ela vai lá e joga o concreto em fileira, uma em cima da outra. Eu acho que vão restar pouquíssimos empregos para pouquíssimos profissionais. E isso não vai levar 15 anos. Então nós estamos falando de 2025 até 2040, isso vai acelerar muito. Até de agora, até 2030, a gente já vai ver em 5 anos uma grande mudança. Não tenha dúvida. De 2025 para 2040, aliás, de 2030 para 2040, muito rápido. Eu estarei com quase 50 anos. Então, eu desde já, o que eu penso? Que bom que eu tô fazendo isso aqui. Porque, sinceramente, eu não sei quais serão as profissões do futuro. Não tenho bola de cristal. E quando alguém te critica dizendo você ainda não sabe o que quer, não é porque tu não quer escolher nada, é porque rola uma baita dúvida. Eu acho que todas as pessoas que já entenderam o que está acontecendo no mundo com a questão da IA, e eu não me coloco contra ela, eu acho que é assim a vida, as coisas evoluem. Um dia nós não tínhamos o celular, pior que eu não jogo nenhum aqui na volta agora. Ninguém há 20 anos atrás, em 2002, quando eu era um jovem que eu citei a vocês, ia pra uma praça lá, tomar vinho debaixo do sol com os meus amigos, que eu tentei ser punk. Então eu me vestia com roupa rasgada, mas eu não comia lixo, andava limpinho. E se bem que ser punk é muito mais do que comer lixo e andar na rua sujo. É uma cultura, ou uma contracultura, né? Onde tu tem que fazer por ti mesmo e tu não quer depender do sistema. Então os punks, eles são, em teoria, os anti-sistema. Mas hoje o que tu vê é um monte de punk com viés político, né? Enfim. E que daí qualquer coisa que se oponha ao discurso deles, que eles só repetem como mantra e nem sabem do que a gente tá falando, os caras chamam as pessoas de fascista ou de extremista de não sei o quê. Enfim. Aí pra isso vocês já conseguem ter uma ideia do que eu enxergo politicamente. Mas falando de vida real, esse 3D aqui, eu entendo por que tem pessoas que ainda estão perdidas. Por que tem pessoa que não se encontrou. Eu me encontrei profissionalmente. A profissão não sorriu tanto pra mim quanto eu esperava. Porque daí nós pegamos, querendo ou não, duas crises. Uma de saúde, né, uma de ordem sanitária mundial, e a outra, uma instabilidade financeira no Brasil por conta de péssimos gestores políticos. E aí que nem eu falo, sem viés. Falando de uma cartilha seguida muito ruim. Quando nós tínhamos antes um gestor que diminuiu o Estado, ele foi criticado. Ele errou? Sim, ele errou em vários aspectos.
mas ele reduziu o Estado. E aí nós entregamos uma economia boa. O atual está fazendo as coisas ficarem muito piores no Brasil. E quem vai se lascar somos nós. Eu, pagador de impostos, minha mãe, já aposentada, mas que ainda paga impostos em tudo que ela vai comprar. Meu pai, aposentado também, paga impostos pra caramba em tudo. A esposa dele atual, que também vai no mercado, compra, então ali tem um monte de imposto. E assim, eu vejo pra eles, cara, que bom que eles conseguiram se aposentar. E que a gente, mesmo sabendo que o INSS vai falir, vai ruir em algum momento, que a nossa grana hoje, que somos um pouco mais jovens, consegue manter eles. Porque o futuro pra nós é mais escuro, é mais sombrio do que essa cortina. É muito mais sombrio, é pavoroso. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, como eu disse a vocês, eu não me oponho, mas eu acho sim que nós vamos passar por uma transformação grande e que o grande problema é os grandes donos de Big Techs, os grandes empresários do mundo já falam há tempo da renda básica universal. Isso está cada vez mais evidente que vai acontecer. Porque, afinal, se alguém não pagar para que as pessoas fiquem em casa, talvez olhando conteúdo, o que essas pessoas vão fazer? Vai todo mundo para a rua? Viver do ar? Viver de fotossíntese? Mas eu entendo o porquê que tem pessoas que não sabem o que querem ainda da vida. Ah, e daí a receita do cara foi: ache uma rotina. Que baita conselho, né? Isso é porque ele achou o caminho dele devido à comunicação. Mas quem não tem essa habilidade aqui da comunicação vai fazer o quê? Vai ser espectador. Mas o espectador vai ganhar dinheiro?